Olá a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do YesCast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou o José Sequim, o superintendente executivo do Instituto. E eu seguirei com vocês no episódio de hoje. Nesta temporada do YesCast, nós estamos focados em conteúdos conceituais, explicações didáticas, informações sobre saúde suplementar. Nos baseamos em dados do setor e em pesquisas e estudos produzidos internamente pela equipe do IES. Além disso, convidamos especialistas para trazer informações atualizadas e explicar para a nossa audiência como o sistema é estruturado, como funciona, seus princípios de operação. Nosso objetivo é instruir, ser didático, mostrar para a audiência e falar para a audiência sobre temas diversos ligados a este dinâmico, complexo e importante setor de saúde suplementar. No episódio de hoje, nós apresentaremos uma análise da pesquisa de opinião que o IES realiza a cada 2 anos. Vamos apresentar os resultados da última, que foi realizada em abril de 2021 pela Vox Populi, a pedido do IES. O objetivo da pesquisa é captar a avaliação que os usuários de planos de saúde fazem a respeito dos serviços prestados. Também levantar os motivos que eles alegam para ter ou para não ter plano de saúde. Identificar importantes indicativos de qualidade na prestação dos serviços. E entender o momento de crise sanitária que vivíamos nessa última pesquisa em função do coronavírus. Essa pesquisa identificou, por exemplo, que o brasileiro, durante a pandemia, mudou suas prioridades e desejos de consumo. No episódio de hoje, nós vamos explicar melhor, com base na pesquisa, por que a população achou mais importante ter casa própria do que, por exemplo, pagar o ensino privado de educação. Mas antes de aprofundarmos no tema de hoje, caso você esteja nos acompanhando pelo YouTube, peço que você assine nosso canal, deixe seu like, ative as notificações. E se você estiver nos ouvindo em sua plataforma de áudio preferida, siga nosso podcast. Assim você ficará sabendo sempre que um novo episódio estiver indo ao ar. Bem, sem mais demoras, vamos ao tema de hoje. Pesquisa que a Vox Populi realizou a pedido do IES. A pesquisa está disponível na íntegra para download gratuito no nosso site www.iess.org.br. Para baixá-la, acesse o site, clique na aba Biblioteca e selecione a opção Pesquisa IES. Destaco que a análise da pesquisa que faremos hoje está dividida em 2 episódios. Um, que é o de hoje, terá enfoque nos desejos de consumo dos brasileiros. Pergunta essa que foi incluída em todas as 6 pesquisas já realizadas. Já o próximo, que deverá estar disponível na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, vai fazer uma análise sobre os índices de satisfação e de recomendação do brasileiro quanto aos planos de saúde. Bem, é inegável a importância de entender os novos anseios e desejos da população na prestação dos serviços com a qualidade na saúde suplementar. Nesse sentido, é perceptível que os altos índices de satisfação só são atingidos quando há uma relação mutualística entre os desejos das pessoas e os desejos e possibilidades das operadoras. Foi pensando nisso que o IES encomenda a realização dessa pesquisa a cada 2 anos, com institutos renomados,
para consultar a população a respeito de sua visão sobre saúde suplementar. Desde a primeira, realizada em 2011, os dados adquiridos nessas pesquisas trouxeram contribuição muito importante para entendermos o perfil e a satisfação e os desejos dos nossos beneficiários. O objetivo desse podcast hoje é o de comparar os dados estatísticos com as pesquisas realizadas nos anos anteriores, sempre buscando entender os pontos fortes e fracos, as melhorias, também as insatisfações dos beneficiários, em relação às informações que a gente coletou nas pesquisas anteriores. Essa pesquisa do IES, realizada a cada 2 anos, iniciou em 2011 e foi repetida em 2013, 15, 17, 19 e a última em 2021. Saliento que esta última foi levada a campo no contexto da pandemia global que o mundo viveu. E no Brasil, no período de maior intensidade da doença. Espera-se, portanto, que esta circunstância tenha afetado as percepções e as expressões dos beneficiários que foram ouvidos e também dos não beneficiários que foram ouvidos na pesquisa. Todas as pesquisas do IES entrevistam 3.200 pessoas, 1.600 pessoas com plano de saúde e as outras 1.600 sem plano de saúde. E a pesquisa é levada em 8 regiões metropolitanas, portanto, com 200 pessoas com planos, 200 pessoas sem planos, todas escolhidas ao acaso, em cada uma das 8 regiões metropolitanas. A pesquisa é bastante ampla e ela tem, portanto, um grau de segurança, uma margem de erro muito pequeno. Segurança alta, margem de erro pequena. A pesquisa começa levantando o perfil socioeconômico dos entrevistados, evidenciando a classe social a que pertence, os tipos de vínculos empregatícios, preferência de consumo, com o ranking de bens e serviços mais desejados, além de outros dados pessoais. Foram também coletados dados relacionados ao ambiente médico hospitalar, a utilização dos serviços, dificuldades para obter as autorizações necessárias para realizar os serviços, o grau de satisfação com o plano, a intenção de manter o plano ou não, e se indicaria o plano que a pessoa tem, um amigo ou um familiar. Entre os diversos resultados interessantes, a pesquisa do IES identificou que a pandemia, lembra que ela foi feita, essa última, no período de mais intenso da pandemia, ela levou o brasileiro a mudar o seu perfil de desejo de posse de bens e serviços. Como nos anos anteriores, contar com plano continuou sendo o terceiro objeto de mais desejo do brasileiro, depois de casa própria e educação. Em todas as 6 pesquisas, casa própria e educação estão sempre em primeiro e segundo lugar, e o desejo por plano em terceiro lugar. Dessa vez, também avaliamos o desejo por ter plano odontológico, que ficou na 9ª posição, tanto entre quem tinha plano odontológico, quanto entre quem não tinha plano. No entanto, nesta última pesquisa, cresceu o desejo por ter carro próprio, aparelho celular, computador, acesso à internet de alta velocidade. Ou seja, o período da pandemia e as novas necessidades do brasileiro postas por conta do afastamento social exigido para evitar a proliferação desbragada dessa terrível doença Covid-19. Então, esse contexto disparou um processo de redimensionamento dos desejos de consumo do nosso brasileiro, ainda que não tenha alterado o ordenamento dos 4 primeiros: casa própria, educação, plano de saúde e automóvel. E esta ordem está tanto entre quem tem
plano de saúde quanto aqueles que não têm plano de saúde. Mas houve alternância, como eu já citei antes, entre educação e casa própria. Elas alternaram o primeiro e segundo lugar no passado. Em relação à pesquisa de 2019, a penúltima, a última de 2021, mostrou que o percentual de pessoas que tinham desejo de ter casa própria aumentou muito. Ele era 31% em 2019, passou a 52% em 2021, um aumento bastante grande. Em contrapartida, os anseios pela educação, que continuam em segundo lugar, caíram de 36% para 22%. Como entender essas mudanças? Eu acho que não é difícil. No distanciamento social que a sociedade brasileira teve que passar, a gente percebeu o seguinte, que ter casa própria foi algo muito importante, que muitas pessoas perderam o emprego, perderam o negócio, não conseguiram pagar o aluguel e perderam a moradia. Precisavam recorrer a vizinhos e parentes, e muitos deles acabaram indo para a rua. Então, ter casa própria foi muito valorizado nesse momento aí. E carro, o desejo por carro também aumentou bastante. E o motivo também eu acho que é bastante óbvio. Um carro, a pessoa se desloca sozinha, é ineficiente em todos os aspectos ruins que tem o deslocamento por automóvel, mas a pessoa evitava o coletivo e a aglomeração. Muita gente temia estar em aglomerações, daí o desejo por automóvel ter aumentado. Assim também o desejo por computador, telefone celular, internet de alta velocidade, pois o mundo teve que migrar para atendimentos presenciais para atendimentos à distância, por online, inclusive aulas para as crianças e adolescentes, consultas médicas, aquisições, compras de todos os tipos. Então, este bem, computador e internet, passou a ser extraordinariamente útil nesse momento de pandemia. Ou seja, claramente, os desejos das pessoas se adaptam às circunstâncias e espelham as dificuldades e necessidades desse momento de pandemia. Nós deveremos levar ao ar a próxima, possivelmente ainda no primeiro semestre desse ano, e possivelmente, já que a pandemia arrefeceu muito, esse ordenamento dos desejos volte a algo parecido com o anterior. Outro ponto que eu queria salientar na pesquisa diz respeito à intenção dos beneficiários em manterem seus planos de saúde. Ele continua atingindo marcas históricas. Desde 2015, quando a pergunta foi feita pela primeira vez, os números vêm numa crescente constante, tendo passado de 86 para 87, 88, atingindo na última pesquisa 90%, ou seja, 90% das pessoas com planos disseram, pretendo manter esse plano. O mesmo se dá em relação aos planos odontológicos. Os números também são positivos quanto à intenção de aderir ao plano e de manter esse plano. Eles flutuaram um pouco, mas dentro da margem de erro, e atingiram o maior valor em 2021, com quase 90% de desejo. Outro ponto que quero destacar é a utilização dos serviços por beneficiários no período de um ano. Então, no período de um ano antes de abril de 2021. Ficou claríssima a queda no número de consultas, que é mais de 15% em 2020 e 2021 em relação à pesquisa anterior. Da mesma forma, aliás, em contraposição, na verdade, o número de exames diagnósticos cresceu, que a pessoa teve que fazer testes para saber se estava
contaminado, infectado pela Covid ou não, se estava com imunidade razoavelmente alta, número de anticorpos e por aí vai. O número de exames subiu e subiu bastante. A diminuição das consultas tem um explicador muito claro. As pessoas, especialmente no começo da pandemia, evitaram ir a médicos, dentistas, clínicas, laboratórios, etc., pelo temor correto de contrair a doença. Muita gente, inclusive, deixou de fazer procedimentos necessários, como, por exemplo, o tratamento de cânceres ou problemas cardiológicos, por questões de receio, e tiveram seu quadro agravado, e muito agravado, tendo, inclusive, aumentado a taxa de mortalidade por esses tipos de doenças, pelo fato de as pessoas terem postergado a busca de atenção à saúde. Bem, mudando um pouco para a situação dos não beneficiários, que também foram perguntados. De acordo com os dados analisados, 85% dos entrevistados na amostra consideraram importante ter plano de saúde. 66% gostariam de ser. E 93% apresentaram interesse pela qualidade do atendimento dos serviços prestados na saúde suplementar. Não tem, por várias razões, mas gostariam de ter. Uma das razões para não ter é a dificuldade em pagar um plano de saúde. A renda familiar, às vezes, não permite. Podemos, portanto, concluir que o sistema de saúde suplementar tem apresentado serviços que vêm sendo executados com excelência, tendo em vista a percentagem dos beneficiários que manifestaram a intenção de continuar com seus planos de saúde, com seus planos odontológicos. Também, mesma manifestação no sentido de recomendar plano de saúde para seus familiares e vizinhos. Temos também visto o maior desejo da população por casa própria e por itens de consumo que antes apareciam bem longe na hierarquia das prioridades, como celulares, tablets, computadores e acesso à internet de alta velocidade. Mas, de todo jeito, a aquisição de plano de saúde continua em terceiro lugar na lista dos desejos de consumo dos brasileiros, de forma consistente em todas as 6 pesquisas já realizadas. Quero acrescentar que esta avaliação excelente dos planos, nesta última pesquisa do IES, não deveria causar surpresas, pois resultados semelhantes são obtidos por muitas outras pesquisas realizadas. Eu destaco 2. A que a ANS, o órgão regulador do setor, realiza periodicamente. Ela não tem nenhum interesse em ter resultados positivos. Ela tem interesse em medir, de fato. A outra que eu gosto de citar é o IBGE, que realiza periodicamente, não é a cada ano, a cada diversos anos, uma pesquisa de satisfação. E os índices que o IBGE mede são semelhantes ao que as 6 pesquisas do IES vêm mostrando. E notem que o IBGE é um órgão de excelente reputação técnica em estatística junto a pesquisas da população. O IBGE não tem nenhum interesse a não ser detectar o que de fato se passa na cabeça do brasileiro. E o resultado é similar às pesquisas que o IES tem feito, o que nos dá confiança de que estamos no caminho certo nessas pesquisas aí, e por isso vamos realizar a próxima em algum momento nesse primeiro semestre. Estamos preparando o questionário agora. Bem, caros ouvintes, nós chegamos ao fim de mais um episódio do IEScast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. No próximo episódio, vamos continuar conversando sobre essa pesquisa que a Vox Populi fez para o IES.
nós iremos analisar os dados de satisfação dos beneficiários em relação a seus planos de saúde e odontológicos. Lembra a todos que, caso se interesse em aprofundar mais nessa pesquisa, ela está disponível para download gratuito no nosso site www.iess.org.br. Bem, estamos encaminhando para o final de mais um episódio do IEScast. Espero ter contribuído com essas informações da pesquisa importante que o IES realiza periodicamente e que iremos realizar mais uma vez nesse ano. O nosso podcast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado em sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube, canal do IES. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram e até o próximo episódio. Que tenhamos todos um bom 2023. Muito obrigado.